Fica bom para mim, mas tá ruim para todo mundo. E o que me impressiona é ver ainda hoje a quantidade de pessoas que estão achando que tá tudo bem, né? Há um interesse do Estado em que a sexualidade não seja vivida de forma plena. E a gente vive numa estrutura misógina, ou seja, existe esse ódio ao feminino, gratuito. Porque o feminicídio é isso, não é só o feminicídio, não é matar a mulher. É matar a mulher porque ela é mulher. É só por isso que mata, não tem um outro motivo. O patriarcado tem que ruir, né? E aí a gente tem que construir tudo de novo, ou então transformar isso que tá aí, que é mais difícil. Hoje, o amor romântico ainda impera muito, né? Esse sonho de encontrar alguém que vai trazer minha felicidade de uma bandeja de prata. Porra, isso não existe, cara. Então a gente está muito conectado na mente e desconectado do corpo. Deixa as vulnerabilidades se abrirem, que a gente passa por elas e depois fica todo mundo mais verdadeiro, né? Fora das máscaras. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde à segunda parte do 41º episódio do Alma Masculina, Conversa sobre Masculinidades. Eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria de Conrado Góes, Glaura Santos e Vitor Vieira. Para você que já nos acompanha, muito obrigado pela sua companhia nessa terceira temporada deste espaço de resistência afetiva na podosfera para escutar de dentro para fora, para refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, confira os episódios anteriores, siga e avalie o nosso perfil no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido e confira as muitas conversas que trazem visões diversas das masculinidades. E também acompanhe as dicas nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, @almasculina, e se inscreva no nosso canal no YouTube. E não se esqueça, comente, compartilhe os posts e leve a Masculina para mais gente. E já começamos essa segunda parte com a pergunta do nosso amigo e parceiro, o psicólogo, terapeuta haitiano e empreendedor Miguel Pestana, convidado do episódio 25, para o nosso querido Cláudio Serva. Olá, galera do Alma Masculina. Olá, Paulo Azevedo. Estou aqui para mandar minha pergunta para o Cláudio Serva, que é um estudioso do corpo, né, da sexualidade masculina. Quais trabalhos você acha importante de serem feitos para a gente poder se conectar mais com os sentidos, com o tempo do corpo e sair um pouco dessa lógica contemporânea, que é uma lógica da performance, da imagem, e entrar numa lógica mais da sensação, né? Que práticas, que dinâmicas que você sugere para a gente fazer no dia a dia? Um beijo a todo mundo e até breve. Legal. É isso que ele falou, né, cara? É ir para o corpo. Porque existe toda uma discussão, uma narrativa, e a gente fica falando aqui na mente, né? Estabelecendo isso, aquilo, que é assim, que é assado. Os caras não conseguem sair do vício de pornografia. Porque fica pensando, lendo, entendendo. Isso é um caminho. Eu acho que é um caminho, inclusive, eu, particularmente, quando, né, no meu processo de deixar de consumir pornografia, uma das coisas que eu fiz foi entender o que havia por trás da indústria. Então, eu fui ler sobre a indústria da pornografia, entender o que estava por trás do meu clique ali. Isso me ajudou a formatar esse pensamento. Mas, de fato, o que mudou foram em trabalhos de meditação, de respiração, de entender a energia sexual no meu corpo. Então, trabalhos de grounding, trabalhos que têm que ser feitos com um terapeuta corporal, que são do Lowen, né, os próprios trabalhos do Reich, algumas meditações, né, que trabalham o fluxo bioenergético no corpo, porque muda, né? Então, tem exercícios, por exemplo, simples de grounding, que você fica em pé, né, com as pernas separadinhas no nível do teu joelho, assim, você dobra um pouco o joelho, só isso. Fica em pé e dobra o teu joelho, com a coluna bem alinhada, o pescoço, e fica ali. De repente bota uma música, fica ali uns 15 minutos. Depois você levanta esse joelho devagarinho e deita no chão. É um exercício tipo simples, em que você vai sustentar ali, vai reter uma carga de energia, mais ou menos ali pelas suas pernas dobradas, vai reter. Pode ser que sua perna comece a tremer, vibrar, e quando você entregar o corpo ao chão, essa energia vai fluir pelo teu corpo. E aí você vai sentir, às vezes, algumas vibrações, que é a bioeletricidade passando, que o Reich, né, ele é estudioso de Reich, o Reich diz que ele estudou isso no laboratório, que nós temos mais de 1,5 milhão de neurotransmissores em nosso corpo, na nossa pele, né, que a pele é um dos maiores órgãos do nosso corpo,
e tem esse mais de 1,5 milhão de neurotransmissores que são capazes de transportar essa bioeletricidade. E que a energia sexual, ela vai ser essa energia. Então os homens falam, pô, mas se eu ficar muito excitado e não ejacular, eu tenho dor no saco. Quando você... É o blue balls, né? Que é muito comum no adolescente. O cara fica ralando e no final o cara tá com aquela dor no saco, porque o sangue ficou preso ali. E, cara, eu já fiz essa experiência com vários homens e comigo mesmo, assim. Se você faz, inclusive nos desenvolvimentos em terapia orgástica, eu já fiquei 6 meses ou mais recebendo massagem genital sem ejacular e não tive dor no saco. Por quê? Porque você está, primeiro, respirando, então você respira bastante para que essa energia circule. A própria passada da mão pelo próprio corpo também. Então, tira a mão do genital, espalha essa energia pelo seu corpo. Isso faz com que essa energia circule e saia do genital. Então, esse sangue não fica preso ali. E ele falou em volta de sensorialidade, né? Essa coisa do texto ali também. A gente sair dessa sobrevivência para uma possibilidade de supervivência dos nossos sentidos. Essa correria que a gente vive contemporânea, né? Essa loucura, né? Isso o próprio Reich já dizia, né? Que há um interesse do Estado em que a sexualidade não seja vivida de forma plena, para que você possa direcionar essa libido para a linha de produção, para o trabalho. Quando você está vivendo uma sexualidade e você está feliz com a sua sexualidade, você fala assim, peraí, mano, eu vou me escravizar no escritório de 9 às 8 da noite, para que eu vou ficar nessa loucura? Você vai me levar aonde? Foi isso que me fez sair fora da imobiliária. Eu falei assim, cara, eu não quero mais essa vida para mim. Estava quase morrendo e agora eu continuo tendo estresse. Fui parar em pronto-socorro achando que estava infartando. Porque, sabe, a gente não dá conta dessa máquina louca, de uma máquina de moer gente, né? Que é a sociedade que a gente criou. Estamos vivendo aí uma transformação, mas tem uma caminhada longa para andar ainda. É isso, da Revolução Industrial para cá, eu estava lendo um livro falando justamente disso, né? De que o pai saiu de casa, a mulher se sobrecarregou, né? A carga mental bizarra para dar conta de tudo aquilo ali, e todo mundo trabalhando por uma aposentadoria, por uma vida que vai viver lá na frente, né? E a vida pulsando aqui no agora, né, cara? Então, assim, um dos motivos que a gente se mudou para Garopaba, que é perto da natureza, é isso, né, cara? Aqui eu vejo a lua nascendo, eu vejo o sol, eu vejo que a lua está crescendo, eu vejo que ela muda de hora em hora, cada dia ela nasce uma hora diferente. A gente planta um feijãozinho e ele já está assim, subindo pela cerca, e aí a Maria Luísa vai lá e ela plantou aquele feijãozinho, e a gente colheu aquela vagenzinha e cozinhamos, e ela está comendo aquela vagem que ela plantou. Sabe, aquilo ali já é um ensinamento. É muito grande. Isso na cidade a gente perde, né, cara, nessa loucura de sobreviver, né? A gente come para se alimentar, mas você não come sentindo prazer, você nem tem tempo de saborear uma comida. E eu não falo nem que você precise fazer escargot, coisas com trufa, mas assim... Cara, um arroz com feijão bem temperadinho, com um alhinho, uma cebola, uma salsinha fresquinha, e você come aquilo fresquinho, saboreando, sabe, mastigando. É uma possibilidade, escutar uma música, né, observar uma coisa bonita, tudo isso é esse resgate, essa supervivência dos sentidos, né? E a vida é muito bonita, né, cara? A vida é muito bela. A gente não vê um passarinho triste, né? E a gente está no momento que é a pandemia que nos tem feito um convite nesse sentido, e por outro lado as pessoas também, pesquisas apontam, tem praticado menos sexo. E, paralelo a isso, a juventude vivendo uma revolução sem precedentes, tanto com aspectos positivos quanto negativos. Como é que você tem lidado com tudo isso e que percepção você tem sentido dos efeitos dessa mudança tão brusca, mundial, na sua realidade aí, Cláudio? Eu tenho lido muito o Krenak, né, cara? Assim, é um cara que eu acho fantástico. Assim, acho que quando ele fala que a gente se perdeu, né, que está tudo suspenso, eu vejo muito por esse caminho. Eu acho que a gente se perdeu como humanidade. Assim. O homem tá completamente perdido, o homem branco principalmente. Eu acho que isso tem a ver também um pouco com essa hiperconectividade. A molecada está completamente ligada nisso, é o dia inteiro celular. E isso tem, né, a gente viu aí no Dilema das Redes, né, cara? Um filme de terror praticamente aquilo, né? Como a dopamina, eles têm, né, estudos de dopamina, que é o que a pornografia faz também, né? Quando você começa a girar aquilo, você quer mais uma novidade, mais uma carguinha de dopamina, mais uma, e aquilo te pega, e quando você vê, você está preso naquilo ali. E eu acho interessante uma analogia que a gente estava conversando esses dias, eu e Mari. Mari trouxe essa percepção do Bauman, né, da sociedade líquida, do amor líquido, que a gente está saindo dessa coisa do sólido, né, patriarcal, estrutural, né, onde as coisas eram delimitadas, era tudo assim, era o pai, a mãe, a regra, o autoritarismo. A gente tem essa possibilidade dessa liberdade, dessa fluidez, dessa liquidez, mas as pessoas perderam a vontade de criar intimidade.
Então, assim, o que eu vejo jovens, essa coisa de Tinder, é um amor frugal, que ninguém quer saber da página 2 do outro, né? Eu quero consumir o seu corpo, você consome o meu, a gente não se vê mais, seguimos. Porque, no fundo, é um medo, né? É medo de sentir, é medo de viver. Então, a gente está muito conectado na mente e desconectado do corpo. Então, a potência que o corpo tem, ela é absurda, mas a gente desconhece ela. É igual os homens com a punheta polvilho, né? E reproduzindo essa maluquice da pornografia, essa correria, essa violência, esse sexo desenfreado e agressivo. Então, assim, quais são as possibilidades do corpo viver? Né? Então, a gente pode viver tudo hoje na mente, no vídeo, nas experiências que a mente, na realidade virtual. Né? Então, já tem bonecas hoje, que as pessoas transam com as bonecas. Eu posso botar a boneca que eu quiser ali, ela vai gemer do jeito que eu quiser, vai ter a voz da atriz que eu quiser transar. Mas aí eu lembro de um cara num curso uma vez que falou isso. Ele falou que ele é tão viciado em pornografia que ele saiu com a garota de programa que ele mais sonhava, conseguiu levar para um quarto, chegou no quarto e não conseguiu transar. Aí precisou pensar nela virtualmente para se excitar. Ou seja, o que a gente chama dessa tal da psicogenia, né? Quando o centro da sexualidade ele vai para a mente, ele sai do corpo, então você não consegue mais sentir nada no corpo. Então você vai se perdendo a sensibilidade do teu corpo, ficando com essa mente hiperativa. Então essa hiperatividade, essa hiperconectividade também, acho que é uma grande causadora dessa falta de vontade dos meninos transarem, né? Porque, no fundo, tem medo, né? Tem medo de se envolver, tem medo de gozar rápido. Porque é aquilo, as relações não se constroem assim. Não é, eu gosto de vermelho, você gosta de azul e acabou e tá tudo certo. Não. A gente acabou de fazer um curso agora para casais, tinham 200 casais no curso, eu e Mário, curso juntos. A gente vai lançar uma nova turma agora em junho. E a gente viu como as dinâmicas das relações, né, são complexas, são atravessadas por vários fatores, né? A comunicação do casal, como assim é preciso atualizar os acontecimentos que vão ocorrendo dia a dia. As pessoas tendem a querer aquele mundo idealizado, né? Agora eu encontrei essa coisa do amor romântico, ela, apesar da liberdade toda que tem hoje, o amor romântico ainda impera muito, né? Esse sonho de encontrar alguém que vai trazer minha felicidade numa bandeja de prata. Porra, isso não existe, cara. Entendeu? A gente tem que encontrar essa felicidade nessa bandeja de prata dentro da gente mesmo. É aí que está a felicidade. Só que o caminho é para dentro, não é para fora. Mas a gente está tão perdido para fora que a gente vai ficando muito distante de como é que a gente volta, né? E às vezes é só fechar os olhos, né? Eu estava vendo o Krenak falou recentemente, ele falou, a gente vai igual o Caetano, a gente vai se surpreender com o óbvio, né? A gente se surpreende com o óbvio, que é a potência do corpo. Olha o que a gente pode ter numa intimidade, né? Numa troca íntima com o outro, a quantidade de aromas, perfumes, feromônios, paisagens, né, eróticas, né, do corpo do outro, né? A fala, o que você pode cantar, o que você pode sentir. É uma imensidão, mas a gente não quer viver isso, a gente quer ficar ali na idealização do Tinder, que vai encontrar um príncipe encantado. Então, com a pandemia, esse aumento aí da carga mental, do trabalho contínuo, eu vivo, né, eu e Mari, com a Malu, assim, e eu cuido da casa, né, cara, assim, normal, igual, então, assim, até mais, na verdade, que Mari trabalha, às vezes mais do que eu fico mais na coisa da casa, e eu vi como essas construções são complexas, né, como uma criança se sobrepõe, né, então, assim, como é que você faz um almoço cuidando de uma criança? Como é que você lava uma roupa cuidando de uma criança? Está cuidando da criança, ainda tem que, dobrar uma roupa. Aí a criança pega e joga a roupa para o alto. É um trabalho que deveria ser muito mais valorizado. Fora os aspectos mais amplos, que a gente já falou em vários episódios aqui, essa questão de quem não caiu a ficha, caiu agora, né, da extrema desigualdade que a gente vive, da violência que é esse país, que não é cordial, não é do samba, do futebol e da caipirinha. Essa pandemia de depressão, ansiedade, insegurança, de perder o trabalho, né? Porque tá vindo uma revolução aí do trabalho também enorme, uma outra revolução, a casa tá caindo e em alguns aspectos eu tenho que te confessar que bom, porque aquela casa que a gente tava, pelo menos para mim, não tava boa não, Cláudio. Eu tava insano. E tá se vendo agora como é que a louça cresce na pia, como é que a roupa cresce lá na máquina, né? Como é que a poeira no móvel se constitui. Quem que limpa, né? Então, aqui, legal, o almoço está pronto, mas, cara, como é que esse almoço chegou até a tua mesa? É uma oportunidade que a gente está tendo de ganho de consciência, né? Quem está aproveitando para olhar para dentro, para perceber as coisas, está achando um vasto mundo para descobrir, né? Muitas vezes de dor, inicialmente, mas que depois vai se transformando numa possibilidade bem melhor. Quem está do lado de fora tentando segurar o velho mundo, né? Tá entrando em parafuso, né, cara? Eu tô tentando bravamente a primeira opção, é bem dolorido,
falei na terapia recentemente que eu não sei quem que eu sou mais, porque aquela correria não permitia nenhum tipo de dinâmica, de conexão, mesmo em termos de gastos mesmo, né? Onde que estava aquele dinheiro todo que eu gastava? Porque tem uma série de questões que você vai vendo, que você lê um livro de 2001 que você comprou. A lógica está mudando, né? Mas para quem está podendo ver também, né? Que tem aquela coisa, quem está lá, né, cara, precisa, né, do dia a dia para comprar o almoço, comprar a janta, não tem nem a opção, né? Não tem nem a gente com um governo desse que a gente tem, é um Deus nos acuda, né? Mas é isso, e a gente também aproveitar o que a gente pode fazer pelo quem está do lado, né? Pelo próximo, pelo parceiro, pela pessoa que trabalha para você, por quem está ali perto, né? Cada um fizer um pouquinho já vai melhorar bastante. Antes de continuar a conversa, quero só mais um minuto da sua atenção. O Alma Masculina está no ar desde 2019 e seguimos firmes nesta terceira temporada no propósito de trazer conversas sobre masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Para nós, equipe do Alma Masculina, é muito importante continuar apostando na capacidade de transformação por meio do diálogo, autoconhecimento, sensibilização e humanidade. Sem impor regras ou modelos de como ser, mas sim escutar da forma mais aberta possível. E para você, esse espaço tem sido importante? Cada episódio envolve 4 profissionais em um trabalho intenso de produção e pesquisa. Um processo que vai da escolha dos nossos convidados e especialistas, pensar na melhor forma de aprofundar cada assunto e conversar com pessoas que possam contribuir com suas vivências e visões sobre o nosso tema ponto de partida, as masculinidades. Depois da gravação, o trabalho continua. A edição, mixagem, gravação das locuções, criação da arte de todo o conteúdo para as nossas redes sociais. São processos que também exigem bastante dedicação e tempo. Para ter uma ideia, cada programa que chega até você são necessárias cerca de 35 horas de trabalho. Então, se você é nosso ouvinte e quer que o Masculina continue, nos ajude a manter esse espaço de reflexão na podosfera. Conheça a nossa campanha de financiamento coletivo, que traz benefícios exclusivos para os nossos apoiadores. A partir de R$10 já dá para colaborar. Acesse www.catarse.me/almasculina e participe. Lugares Comuns, com cientista PhD e podcaster Altair de Souza. Altair, segundo estatísticas, os homens são os maiores agentes e vítimas, entre muitas aspas, de violência, sendo os que mais sofrem com a falta de autocuidado físico, psíquico e emocional, além de recordistas do número de suicídios e uma série de doenças. Por que o homem é mais sujeito ao risco? É cultural ou genético? Obrigado pela atenção de todos. E existe uma correlação entre o sexo masculino e a maior predisposição à violência. Uma coisa importante aqui da pergunta, quando você pergunta se a associação entre ser homem e violência é algo cultural ou genético, mostra uma falsa dicotomia. Não existe diferença entre cultura e biologia. É a mesma coisa hoje em dia de você separar saúde de economia. Na verdade, essa separação ela é puramente uma separação para o trabalho. Assim. Cientificamente, essa diferença não existe. Se você acha que existe separação entre cultura e biologia, na verdade, isso é um viés da sua formação, muito mais do que uma questão teórica real. Assim, hoje em dia, existe uma tendência muito grande a colocar cada um dos fatores, né, que predispõem a associação entre um comportamento e um efeito, como se fosse uma equação em que cada variável tem um certo peso, né? Então, assim, a associação entre o sexo masculino e violência tem um fator biológico e tem um fator cultural. A questão é o peso de cada um, e isso varia, né, conforme o contexto, conforme a idade, conforme o tempo e por aí vai. A primeira mensagem, assim, é quebrar essa dicotomia entre cultural e genético. Isso, na verdade, não existe. Estatisticamente, de fato, os homens são muito mais perpetradores de violência e também sofrem muito mais violência em geral. Pensando biologicamente, assim, ou uma forma mais fisiologicamente, a gente tem um hormônio principal, né, que é relacionado com agressividade, e aí é importante separar agressividade de violência. Violência é o resultado, violência não é um comportamento. Violência é um julgamento sobre um comportamento. A agressividade não. Então uma pessoa pode ser agressiva, por exemplo, quando ela é impositiva, quando ela fala mais alto, ou quando ela tem iniciativa. Muitas vezes as pessoas confundem, e isso é muito comum no mercado de trabalho. Você confundir, não, você tem que ter iniciativa.
Na verdade, você tem que ser agressivo. A agressividade diz muito mais respeito a uma postura da pessoa, característica ligada à influência da pessoa, do que necessariamente fazer mal ou bem para alguém. A violência não. A violência é um julgamento sobre um comportamento, que podemos dizer que o principal hormônio relacionado com isso é a testosterona. Níveis mais altos de testosterona, tanto em homens quanto em mulheres. Porque o que importa não é o valor da testosterona. Não dá para falar se uma pessoa tem uma testosterona maior que 10, tô inventando o valor, ela é mais agressiva. Tá? Não existe isso. Não existe valores de corte. A questão é a relação entre a proporção de testosterona e de estrógeno no corpo. Tanto homens quanto mulheres, pessoas do sexo masculino e feminino, têm estrógeno e progesterona no corpo. A questão é que os homens têm uma proporção maior, obviamente. Mas mesmo mulheres, quando a proporção entre estrógeno e testosterona fica menor, ou seja, as mulheres têm proporcionalmente mais testosterona, elas também ficam mais agressivas. A agressividade pode não necessariamente desembocar em violência, mas é um potencial. O componente biológico seria que homens têm uma proporção maior de testosterona em relação ao estrógeno no corpo, isso predispõe eles a uma maior agressividade. O aspecto social, cultural, histórico, enfim, vem em como você usa essa agressividade. Você pode usar essa agressividade para, por exemplo, ser uma pessoa mais automotivada, ou para ser uma pessoa com maior iniciativa, ou mais assertiva, mas também você pode usar para bater nos outros. Vai também de como você coloca esse potencial, né, essa potencial agressividade, como você deposita isso nos diferentes lugares sociais. E esse é o papel antropológico do homem, né? Antropologicamente, né, pelo menos na nossa cultura ocidental, da forma que a gente tem hoje nas grandes cidades, as mulheres paulatinamente têm a primazia do cuidado e os homens da violência. Então você nasce com um potencial agressivo, mas que pode se substanciar em violência por meio dessa interação e do papel que é esperado para você. O homem é, sim, mais sujeito ao risco na medida em que ele tem mais iniciativa. Existe a ideia dos papéis, né, dos papéis de gênero, e aí tem vários, então tem várias modalidades, ainda mais hoje em dia, tem várias modalidades de papel onde os homens podem se adequar. Alguns geram mais predisposição ao risco e outros menos. Por exemplo, a ideia do homem provedor, né? A ideia clássica, assim, né? Das últimas décadas, por exemplo, isso predispõe muito ao risco. Assumir para você mesmo esse papel, né, de um homem sempre provedor e tal, pode predispor você a utilizar a agressividade que você tem de forma inerente em situações que pode te expor ao risco. Não precisa ser um risco de violência, de bater nos outros ou de apanhar, mas pode ser um risco de se envolver em estratégias onde você tem a possibilidade de um ganho muito grande, mas também um risco muito grande. Então, dívidas, jogos de azar, coisas do tipo. E em todos esses casos, o homem é mais suscetível. A grande mensagem aqui é mostrar que a agressividade tem um componente inerente, a agressividade não é violência, não tem nada a ver uma coisa com a outra, pode ser, mas não é. Tá? Existe uma intersecção, mas ela não é tão grande quanto as pessoas acham. E a ideia é a gente ressignificar os papéis que o homem pode ocupar socialmente e tentar, né, aplicar essa agressividade que nos é inerente e transformar essa agressividade em algo como iniciativa, ou uma maior predisposição a foco, ou a mais atividades, ou focar numa tarefa, ou coisas do tipo. Espero que tenham aproveitado essa discussão e nos vemos na próxima. Muito obrigado. Maravilhoso. Arrasou. E é isso, né, cara? Lembrando que é aquilo, né? Um homem ali agressivo no trabalho é um chefe autoritário, né? A mulher agressiva é a histérica, é o diabo que veste Prada. Então, assim, a gente tem sempre que entender as construções em que a gente está posto também. Essa diferenciação que ele fez de agressividade e violência é fantástica, assim. É isso, né, cara? A violência contra a mulher, né? Por causa da misoginia. Então, a gente precisa entender esses arcabouços aí do patriarcado para também entender essas construções, essas diferenciações do comportamento masculino, do que é esperado do comportamento masculino, do comportamento feminino, né? Eu diria também que a violência é quando as possibilidades de comunicação se esgotam, né? Ou são poucas. E aí você vai e parte para a violência. E eu achei uma coisa muito interessante no que ele falou, que me remeteu a uma pesquisa que eu estava lendo, que estava falando sobre isso, que há uma grande coisa quando as mulheres vão procurar um emprego, né, nessa discussão do espaço e tudo, da equidade no profissional, que assim, mas a licença maternidade, que as mulheres vão faltar mais.
E já há estudos de que os homens com essa agressividade, né, mal trabalhada se machucam muito mais com esportes radicais, com a pelada do final de semana, que brigam, e depois tem que ir no médico, quebra pé, então acabam se ausentando mais do trabalho do que as próprias mulheres, mas a carga cai sobre as mulheres, é que vão faltar porque tem a licença maternidade. O patriarcado tem que ruir, né? E aí a gente tem que construir tudo de novo, ou então transformar isso que está aí, que é mais difícil, né? Hoje eu escutei do engenheiro falando assim, dá mais trabalho reformar uma casa do que construir uma nova, né? A gente tem consciência que está plantando as tâmaras, mas às vezes a gente quer que a transformação aconteça individualmente e reverbere socialmente, essa micropolítica da revolução aconteça num ritmo que a gente possa viver num mundo mais viável para todo mundo, como a gente sempre abre o masculino aqui. E essa agressividade que a gente abordou, só que num viés negativo, aparece muito nas masculinidades, aquela que é a principal ferramenta de iniciação sexual da maioria, que é a pornografia, que perpassou vários temas que a gente já conversou aqui. Eu queria saber, Cláudio, como é que faz para a gente abordar esse tema sem cair em moralismo, sem demonizar, sabendo que vivemos numa sociedade de enorme repressão familiar, escolar, supressão do desejo, uma espécie de condenação do corpo e da sexualidade pelo Estado, ainda mais no Brasil, hoje, e a questão da religião. Como é que você vê? É possível ter essa discussão sem cair nesse lugar? É um desafio, né? Eu acho que é uma construção, porque quanto mais a gente denuncia, mais a gente reforça o problema. Mas a gente precisa falar do problema também. E aí eu acho que é interessante a gente começar a falar assim, pô, como é que eu vivo sem pornografia? Então assim, pô, é possível viver sem pornografia? Como é que eu faço? Outras coisas que me agradam, outras coisas que me trazem prazer também com o meu próprio corpo e que não são dessa fonte, mais do que ficar ali jogando pedra na pornografia. Mas é importante entender, e os homens precisam ganhar essa voz, né, de dizer que aquilo ali é uma indústria feita por homens para homens. E a gente vive numa estrutura misógina, ou seja, existe esse ódio ao feminino, né, gratuito, né, tanto que as mulheres são subjugadas naqueles filmes. A gente está falando de pornografia mainstream, pornografia que está aí, que é consumida por 90% das pessoas. Essa pornografia parece um parque de diversões, mas você cai numa armadilha. Eu não estou aqui para ser moralista, eu já consumi pornografia. Então, mas eu pergunto assim, como é que tá para você, cara? Tá bom para você? Tá gostoso isso aí? Pô, aí o cara fala, pô, não tá bom, cara. Isso aqui tá me fazendo mal. Por um tempo você sustenta aquele consumo, mas o teu cérebro não dá conta de viver aquela quantidade de informações. Eu fui fazer uma palestra numa escola antes da pandemia, meninos de 14 anos, e ali tudo ali era só 30 meninos numa sala. E aí eu falei, vou pegar eles. Aí eu comecei a jogar uns papos de pornografia, aí daqui a pouco um falou, isso aí vicia. E quando eu vi, todos eles começaram a rir, brincar, mas todos consumiam pornografia ali, num grupo de uns 30. Tu vê que é um troço que é uma praga. E se a gente entende que a mulher, né, já é a vítima da violência, já é tida, né, historicamente como esse lugar que tem que matar porque tem esse ódio ao feminino dentro do homem, que o feminicídio é isso. Não é só o feminicídio, não é matar a mulher. É matar a mulher porque ela é mulher. É só por isso que mata, não tem um outro motivo. Então, a pornografia vem e reforça isso, essa objetificação feminina e colocando a mulher como um objeto descartável. Mas eu ainda estou assim, descobrindo uma forma melhor de falar sobre isso sem comprar briga. Porque assim também o cara fala, porra, cara, mas eu não tenho aonde transar, ninguém me fala disso. Eu tenho aqui um site que eu entro, eu tenho 90 anos de conteúdo para eu consumir sem parar, porra, não me venha. Eu falo, não, cara, mas você pode de repente achar o que a gente chama hoje de pornô educativo, já existe, em que pelo menos você tem ali o sexo explícito, né, os genitais sendo tocados, sendo estimulados, chupados e tudo, e existe um cara que está ali numa cena heteronormativa e o cara fala, pô, para a mulher, tá bom para você? Tá legal assim? Você tá gostando? E a mulher fala, não, tá gostoso, faz mais assim, faz mais assado. Pô, e aí eu acho que tem um caminho possível. São profissionais pagos, provavelmente não é uma cena de estupro filmada, enfim, tem uma série de coisas por trás aí dessa indústria, né? Que aí resgata a possibilidade do erotismo daquele conteúdo. Audre Lorde tem essa fala, que a pornografia ela sequestra o erotismo para transformar aquilo em ferramenta de reforçar a hegemonia, né, masculina. Parece que aquilo ali passa a ser o que é o sexo, e os homens passam a reproduzir aquilo sem refletir.
né? Então a gente perde a possibilidade de curtir aquilo ali, né? Porque mesmo que você vá curtir a pornografia, porque você está curioso pro seu corpo, está com ereção, né? O adolescente lá e tudo, você vai achar que aquilo ali é sexo. E que aí você precisa bater, você precisa xingar, você precisa subjugar o outro, você precisa... Aí reforça um comportamento dessa violência masculina, né, mal trabalhada, dá uma válvula de escape. Então o cara fala, não, então quando eu vou para a cena aqui da intimidade, eu vou para machucar, eu vou para bater, eu vou para descarregar essa energia que está presa dentro de mim. E aí você já se perdeu. Porque aí o lugar que era para prazer, para troca, para respeito, já perdeu o respeito pelo outro, né? É um tema muito complicado assim, de você falar, mas muito urgente. Cara, assim, eu não conheço homem que não consuma pornografia. Assim, são raros. São poucos. Eu já encontrei um ou dois assim na minha caminhada, além de mim. Porque tem uma coisa por trás disso tudo que você está falando que me remete imediatamente à minha iniciação sexual. O primeiro lugar que eu vi sobre sexo foi na igreja, porque eu venho de uma família extremamente católica, cristã, mineira, então entendi que o problema era o sexo e que o sexo era o corpo e que isso era pecado. Aí depois na escola, com as revistas clandestinas e depois com os primos mais velhos, com o Cine Privé da Band. E o problema é quando isso vira um vício, assim como todas as outras indústrias, né? A indústria do consumo, a indústria do açúcar, da bebida alcoólica, do cigarro. O que está por trás dessa compulsão? E aí é uma curiosidade minha. A gente está num país um dos que mais mata trans no mundo e um dos que mais consome. Algum participante de seus grupos ou algum amigo já assumiu que consome esse tipo de pornografia? E qual que é a sua percepção especificamente desse tipo de conteúdo? Que também é uma negação e uma violência contra o feminino. Né? Já aí eles têm muita culpa, né, sobre esse consumo. Porque bate no lugar da moral dele. Tem dois lugares, né? Tem esse lugar do homem se sentir muito atraído por aquilo e ele fica com muita raiva dele mesmo, porque no fundo ele estava doido, era para viver aquilo. A fantasia habita o lugar onde o corpo não vive. Porque eu vou te dizer, Paulo, você fala, onde você aprendeu? Cara, eu já fui muito puteiro, já participei de muito bacanal, já chupei pau de travesti, eu já fiz um monte de maluquice na minha vida, em coisas que hoje eu olho assim, eu falo, cara, eu não sei como é que eu tô vivo, cara. Que bom, sabe, que Deus me deu essa chance. Mas depois que eu vivi isso, depois principalmente que eu pude ter a minha liberdade da minha vida mesmo, que eu falei, cara, agora eu posso viver o que eu quiser, assim, sabe? Eu tô livre para viver o que eu quiser. Eu falei, não quero mais viver isso, não. Eu já experimentei isso aí tudo, eu tô fora, cara. Não quero mais viver nada disso, isso não faz mais sentido para mim. Mas quando eu não vivo aquilo, eu fico naquela fantasia louca ali de querer viver aquela história, né? Então tem essa questão do homem lidar muito mal com o seu feminino, né? E gera essa raiva quando alguém se habilita, né? Abre mão da masculinidade para viver uma outra possibilidade. E tem o lugar também do próprio uso contínuo, né, e do reforço da dopamina, do funcionamento da dopamina no seu cérebro, que aí você vai querendo consumir conteúdos cada vez mais sem limite. Porque a dopamina ela quer, né, um input mais forte, ela quer uma carga mais forte. Então você vai vendo sexo com animais, você vai vendo sexo, coisas que você nem consome, aí depois tem aquela baixa da moral. Aí nessa você vai e consome um conteúdo que não é algo que tem a ver com a tua orientação sexual, com a tua expressão social. Mas também tem muito esse lugar do homem, né? Que ele queria mesmo era subir naquele salto alto, pintar e botar uma peruca e ser feliz, né? Mas ele não se permite, então aí ele não... Só no carnaval, e que a gente há 2 anos não tem mais, né? Aí no carnaval se solta, se permite, é o bloco das piranhas lá, que é um horror, né? Aquela coisa toda, mas que é uma possibilidade que o homem tem de viver, de abraçar e de beijar, né? Viver essa emoção, né, que a gente tem, que os homens são muito afetivos, gostariam de, acho que se beijar, se abraçar, poder viver a sua sexualidade de uma forma mais livre, né? Mas é tão reprimido, e aí isso vira violência também, vira uma energia que não é boa, né? E as organizações são todas homoafetivas, né? Se a gente for parar para pensar, o exército, a política ainda é predominantemente masculinista, né? Ou seja, homem adora ficar com homem, né? E é isso, e esse lugar de fala que o homem também tem, socialmente, para falar, para interromper as mulheres, para falar, o macho palestrinha, tudo, mas para falar dos sentimentos dele, das emoções, do que ele quer viver, ele não abre, porque tem medo de sofrer bullying, porque, né, não abre para ninguém. A gente tem que começar a achar pessoas, por isso que eu falo da broderagem fraterna, a broderagem saudável, quando você consegue ter um amigo, alguém que você possa conversar as coisas que estão
passando pela sua cabeça. Que você possa falar, sem ter medo de ser sacaneado, né? E eu falo para os caras, e se você puder ser essa escuta passiva, muitas vezes você não precisa falar nada, cara. Deixa só o outro falar. O cara só está precisando falar, né? Você não precisa dizer nada se você não sabe. Porque às vezes o cara não quer entrar numa conversa dessa porque ele tem medo de dizer alguma coisa. Ele fala, eu não sei o que eu vou dizer, eu mesmo estou cheio de medo aqui. Então não, seja só uma escuta, deixa o outro falar. E sai dessa broderagem babaca, essa coisa tóxica de ficar, né, sacaneando o outro. Deixa as vulnerabilidades se abrirem, que a gente passa por elas e depois fica todo mundo mais verdadeiro, né? Fora das máscaras. E lembrando que vulnerabilidade é coragem, né? Isso é maravilhoso e libertador. A gente não vai conseguir esgotar esse assunto, mas eu queria dar dica para ir lá no nosso site, conferir a coluna 15, com o título O que está por trás da pornografia, que traz inúmeros dados e dicas, como o podcast Mamilos 188, com o título A Pornografia Vilã, que traz mulheres abordando o tema e traz dados sobre a pornografia no Brasil, por exemplo, que 58% são jovens de até 35 anos, 49% são da classe B, ou seja, média alta, e 68% são casados ou estão namorando. Em relação à formação, 49% tem ensino médio e 45% ensino superior. Lembrando que tudo isso se relaciona com o retrato da população que tem acesso à internet no Brasil, que a gente acha que todo mundo no Brasil tem acesso à internet, não é verdade. E ainda indica o documentário Pornocracia, As Novas Multinacionais do Sexo, de 2017, que destaca que 100 bilhões dos vídeos pornôs disponíveis no mundo todos os anos, cerca de 95% são piratas. Ou seja, provavelmente você alimenta a MindGeek, que é um cartel do dono dos maiores canais, envolvido em lavagem de dinheiro, ameaças de morte e máfias do mundo todo. Ou seja, dá uma olhada aí nessa indústria, assim como você tem olhado sobre a procedência da sua carne, da sua roupa. Começa a entender também a procedência do que você consome, Muito né? bom. E ver que são seres humanos, né, Paulo? Assim, eu, quando comecei a parar de consumir pornografia, eu comecei a olhar isso, assim, eu falei, cara, são pessoas que estão ali. Aí eu comecei, durante aqueles vídeos, a procurar os olhos, o olhar das pessoas. Eu falava, eu quero ver o que aquela pessoa está olhando ali, como é que ela está se sentindo. E eu vi dores tão profundas naqueles olhares, pessoas tão, assim, sabe, em situações escravizadas, assim, uma história que eu falei, cara, eu não quero mais compactuar com isso. Eu preciso me humanizar, porque eu acho que a gente se desumanizou em muitas coisas, e a pornografia ela é também um reforço da desumanidade, né? Resgatar esse lugar de que ali são seres humanos que estão ali, numa condição que muitas vezes é por necessidade, nem é por vontade. Nesse consumo aí pirata, né? A quantidade de meninas aí que estão com a vida perdida, né? Porque os caras dão $100, levam para um quarto, lá tem 2 caras, os caras estupram a garota praticamente, soltam na web e aquela menina perdeu a vida. Então, assim, o teu clique está fomentando essa maluquice aí, né, cara? Mas eu queria saber de você, qual caminho você vislumbra para que as iniciativas e discussões em torno das masculinidades possam abranger cada vez mais outras masculinidades subordinadas e marginalizadas, consideradas minorias políticas, os negros, os homossexuais, os transexuais, os periféricos e assim por diante, para que a gente saia da nossa poça e comece a falar com mais gente. Eu acho que a gente tem que sair do pedestal, que essas masculinidades são diferentes. A gente acha que a gente aqui é o normativo. E somos, e essa heterossexualidade impacta a construção de todas essas masculinidades, né? Como é que você convida pessoas para os seus grupos, ou como é que eu participo desses grupos, ou eu incentivo esses grupos, eu trago referências dessas pessoas do que elas estão fazendo, e num caminho de inclusão, dar espaço para essas vozes, elas aparecerem, essas discussões que como a gente falou, estão na bolha, a gente acha que está na bolha, mas na real isso ainda é muito, né? Isso é uma coisa esquisita, é uma coisa estranha. Eu acho que os homens brancos, a gente mesmo tem que começar a seguir as pessoas trans, os outros homens trans, homens negros, homens periféricos. Agora eu acabei de ver um curso de Masculinidade Quebrada, que é um pessoal que está fazendo um trabalho bem interessante com pessoas da periferia de São Paulo. Então, assim, tem muitos trabalhos, né? Mas o homem branco tem que sair desse lugar de privilégio e se engajar. Se você tem grana, vê um grupo desse que esteja precisando de algum tipo de recurso e, sei lá, doa um computador, sabe, doa um celular para a pessoa poder fazer uma live ou fazer os seus grupos. Cada um fizer um pouquinho, né? Vai dando a possibilidade de que se crie, né, essa massa crítica mesmo, né? De que a gente possa fazer transformação culturalmente. Então, assim, como é que eu educo meu filho, né? Como é que eu compro um livro e eu falo sobre transexualidade, ou como é que eu falo sobre
raça, sobre interseccionalidade com a minha filha, né? Assim, eu tenho uma bonequinha que não é a bonequinha loura do olho azul, né? Como é que eu saio desse padrão normativo e vou incluindo e naturalizando para que geracionalmente haja transformação. Pelo menos uma ou duas gerações, né? Maturana diz que aí muda a cultura. Mas se a gente reforça no agora, né? Eu não olho para o lado, só quero saber do meu igual, do que meu igual, aí eu não mudo nada nunca, né? Fica bom para mim, mas tá ruim para todo mundo. E o que me impressiona é ver ainda hoje a quantidade de pessoas que estão achando que tá tudo bem, né, cara? E que não se importam, entendeu? Eu larguei vários amigos nessa história desse governo agora, né? E hoje eu fico curioso, assim, de voltar em algumas pessoas para saber, cara, será que você ainda pensa igual? Tá subindo na motocicleta sem capacete e sem máscara e aglomerando? Mas tem um monte de gente que está lá apoiando, batendo palma. Então, assim, acho que a gente está num momento difícil como humanidade, né? Eu estava conversando com um cara que ele falou, essas questões aí de raça, acho que all lives matter. Eu falei, mano, quem está morrendo não está com esse tempo, sabe, de ficar pensando no teu all lives matter. Cara, não, você tem que ter consciência, você tem que começar a refletir, começar a pensar. Se você tem condição de fazer transformação, faça. Porque o momento é o agora, não dá para esperar amanhã. As pessoas estão morrendo agora. É aquilo, né? Você vai fazendo as suas coisas e aí você podia fazer mais, mas também não faz tanto. Então eu acho que a gente está no momento de ganho de consciência, de abrir mesmo a cabeça e entender que o mundo, né, cara, deveria, né, ser um lugar bem diferente do que é. E sustentar esses privilégios tem um preço muito alto. Essas pessoas tinham que tomar consciência primeiro disso, né? Porque isso te torna uma ilha, mas você está no mundo, não adianta. Você convive com pessoas. Cláudio, como é que faz para te achar nas redes? Quando vem os próximos cursos? Por favor, legal, nos informe. É @prazerele, é o canal maior do Instagram, e o site www.prazerele.com.br. São caminhos, né, que a gente se encontra. O próximo curso vem agora, no Dia dos Namorados. Vamos lançar mais uma turma do curso juntos. Eu em parceria com Prazerela. E em agosto vai ter uma nova turma do Potência Sexual e Masculinidades Saudáveis, que é o curso só para os musos, só para os homens. Assim que você for atualizando seus cursos, manda pra gente repostar aqui no Instagram do Alma Masculina, por favor. Eu queria saber de você, quem você gostaria de indicar e por que para estar aqui no Alma Masculina. Olha, um cara que eu acho bacana é o Fábio, terapeuta, que tem um trabalho excelente do Ressignificando Masculinidade, que é um homem negro, um homem hétero, tem feito um trabalho bacana com os homens de encontro. Eu acho muito saudável. É interessante, importante quando a gente conversa com homens que estão nos grupos, né? Que estão assim, com grupos ao vivo, são encontros gratuitos. Então, acho que o Fabinho tem muito a acrescentar. Então, eu recomendo o Fabinho, terapeuta, do Ressignificando Masculinidade. Cláudio, obrigado pela sinceridade, pela honestidade, pelo seu tempo. É uma delícia te ouvir. Eu tenho te acompanhado já há algum tempo. E tenho certeza que vai trazer muitas reflexões, partilhas. Obrigado pelo convite. E que seu trabalho se multiplique. Sucesso e vida longa ao masculino. E colabore para manter o Alma Masculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Saiba mais no site www.catarse.me/almasculina. E desde já quero agradecer a todos os nossos apoiadores, em especial Alexandre Valverde, Ângela Mucida, Patrícia Mourão e Tânia Simão Baixa Silva. Siga as nossas redes sociais no Twitter e no Instagram, @almasculina, e se inscreva no nosso canal do YouTube. E também confira no nosso site todos os episódios na íntegra, além da transcrição do aspas, lugares comuns e as dicas do quadro Escuta Aqui. Anote aí, www.concultura.com.br/almasculina. Continue nos enviando mensagens, comentários e compartilhe a Masculina nas redes. Gostaria de agradecer aos nossos convidados, Cláudio Serva e Altair de Souza. E também não posso deixar de agradecer Miguel Pestana, Soraya Azevedo e a todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Não perca as próximas. A Masculina fica por aqui e é feito graças a Conrado Góes, na trilha sonora original e mixagem, @Conza01, Glaura Santos na identidade visual e arte, @Glaura Santos, Vitor Vieira nas fotos, @Vitor Vieira Fotografia, e eu, Paulo Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, @Paulo Azevedo Oficial.
Esse podcast é realizado pela Comcultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado e até o próximo encontro.